Olá, estamos aqui, estamos ao vivo. Hello, hello, mundo. Estamos ao vivo. Hello, Aqui é o Phil. Eduardo, Pop Club. Ah, você errou o próprio nome do Ah! canal. Ele tava pegando meu pé, que eu tava falando errado o nome do canal. Mas, gente, aqui é um canal novo, novinho. Temos o quê? Uns 3, 4 vídeos no canal. Eu gosto que cada vídeo tá tendo um pouquinho mais de visualização. São aquelas coisas pequenininhas, mas eu sei que vai aumentar com a ajuda de vocês. Se vocês gostam de falar sobre cultura pop, é descolado, não tem preconceito, aqui é o canal para vocês. Então, por favor, curte, por favor, compartilha e vamos se divertir aqui no Clube Pop ou Pop Clube? Tem que decidir. É Ah, Pop Club. é Pop Club. Ok. Enfim, gente, hoje vamos falar na live sobre uma série que a gente acabou de ver, né? Um documentário, na verdade, na Netflix, que é sobre a famosa, que era America's Next Top Model. E, gente, quem não viveu a época do America's Top Model, não sabe exatamente o impacto que essa série teve na cultura. E eu vivi. Então, antes de Drag Race, né, para mim era America's Next Top Model. E eu vejo totalmente como a RuPaul rouba, né, direto do America's Next Top Model, mas eu amo o jeito que ela reimagina tudo do lado drag. Mas para quem não conhece America's Next Top Model, eu vou dar um pouquinho de background e dá um oi se você está aí na live com a gente. Se tiver alguma pergunta também a gente responde. Mas America's Next Top Model foi um reality show americano de competição criado e apresentado pela supermodel Tyra Banks, uma das primeiras, né? Não a primeira, mas uma das primeiras grandes modelos top negras, né? Do mundo. O programa estreou em 20 de maio de 2003 e foi exibido até 10 de abril de 2018, gente. 24 temporadas, que eram chamadas de cycles. Então, teve mais ou menos uns 15 anos, né? Porque eles faziam os Sim. cycles, acho que era 2 cycles por ano. Ela começou na UPN, depois foi para o CW e terminou no VH1. E qual que era o Uhum. formato? Cada temporada começava com um grupo de meninas, modelos, né? Que se juntava dentro de um apartamento e competia, tinha uma competição toda semana, algum desafio que tinha a ver com modelo. E quem não passava ia para casa. De novo, que nem RuPaul's Drag Race, praticamente a mesma coisa. Sim. E a vencedora geralmente recebia um contrato com agência de modelos, editorial, revista de moda ou outros prêmios na indústria fashion ou da indústria fashion. Então, que era o elenco? Primeiro era Tyra Banks, que é a criadora, apresentadora, produtora, executiva, só que ela não tinha nada a ver com a produção, mas, né, produtora É o que executiva. ela diz, né? É o que ela diz ali no A gente vai documentário. chegar nesse... Gente, esse documentário eu amei ele, mas enfim, só um pouquinho de background primeiro para os novatos entender por que, que esse documentário foi tão bom. Então, então ela foi a apresentadora em quase toda a sua exibição, né? Que no final eles até cortaram ela. E os jurados e mentores, que para mim era a razão de que eu assistia a série, não era por causa Sim. da Tyra Banks, era o Nigel, que era o fotógrafo super fofo, o único hétero da turma, né? Homem hétero. O Jay Alexander, Miss J, treinador de passarela, jurado amável, icônico, muito engraçado, mas um pouco. Ele falava umas coisas feias também. Jay Sim. Manuel, que era o diretor criativo, nunca fui muito fã dele, mas ok, whatever, ele estava lá. E aí tinha todo o resto. Twig, que era um modelo que aparecia, a Paulina Poreskova também, a Kelly Cutrain, Ashley Graham, Laura Roach, que era um estilista jurado que aparece na RuPaul às vezes. E aqui não tem a nossa. Cadê a Dickinson? Ela não tá aí, a Angie Dickinson, que era uma ex-modelo, top model, que também era parte do elenco e que diz que vai lançar sua própria versão de eventos depois do documento Sim.
que ele foi No documentário documentário. só ela, né? Sim, porque ela faltou, ela não teve nenhuma entrevista com ela durante o documentário. E ela era famosa por ser, para quem é fã da RuPaul, a Michelle Visage. Só que a Michelle, ela tá fazendo uma personagem, né, gente? Todo mundo Sim. sabe que é bem Cap, mas a Angie, mesmo ela também estava sendo uma personagem, mas ela era muito venenosa, muito venenosa. Ao ponto de até a Tyra não gostar muito, por isso que eu acho que eles tiveram uma rixa. E a Tyra era ruim, gente, mas a Angie realmente falavam umas merda. A audiência, gente, o programa foi um grande sucesso nas primeiras temporadas. Todas as iniciais chegaram a ultrapassar 5 milhões de espectadores por episódio. Durante os anos de mais sucesso, foi frequentemente o programa mais assistido. E a partir dos anos 2000 para frente, começou a cair, né? 1 milhão de espectadores, mas teve um impacto cultural gigantesco, né? Foi um reality show competitivo no universo de moda, misturou desafios criativos, drama pessoal. Então, eu gostei do que a Tyra falou no documentário. Ela queria fazer misturar o Survivor com Real World. E quem gosta um pouco de história de reality show, esse foi o primeiro, The Real World, uma ótima série da MTV que seguia uns 5 ou 6 jovens, ele deixava ele dentro de um apartamento, e que era o lindo dessa série, é que tinha mais ou menos um tema, mas não era desafio, não era ninguém ia ser expulso da casa. Era só uma temporada onde você realmente conhecia essas pessoas. E foi, para mim, muito impactante, foi um dos primeiros lugares onde eu vi uma pessoa abertamente gay, um cara que era HIV soropositivo, isso em 92, 93, gente, muito impactante. Real World teve um grande impacto cultural. E também o Survivor, né? Aquela primeira temporada de Survivor. Gatinho, você lembra da época da Avenida Brasil, né? Que era até eu que não gosto de novela, tava assistindo aquela merda. Era Survivor. Survivor teve um impacto, gente, para quem não era dessa época, cultural. Então a Tyra foi genial em falar: eu quero misturar os dois. A gente vai conhecer as modelos, mas também vai ter aquela coisa bem impactante de reality. Sim, ela show. colocou vários tipos de pessoas, né? Modelos negras, plus size, teve modelos trans. E na TV naquela época foi pioneiro, né? Por mais que muitas não tiveram carreira depois, foi bem inovador. Sim, mas e esse é o lado bonito, e esse é o lado que faz esse assunto inteiro interessante, né? Porque esse é o lado bonito, o lado pioneira da Tyra Banks, o lado que a gente fala, hey, go ahead, girl. Os desafios eram criativos, né? Tinham fotografias muito icônicas. Muitas pessoas olhavam e, tipo, queriam fazer fotografia, ou queria ser estilista, ou queria ser maquiador. Sim, mas o outro lado dessa moeda, gente, é que no final das contas é um reality show. E era um reality show nos anos 2000, onde, que ela falou no documentário, o que fazia sucesso eram essas coisas bem... o traje, que fala em português, bem louca, né? Outrageous, né? Então tinha o Fear Factor, tinha Survivor, tinha The Biggest Loser, era tudo super extra e com desafio, tudo com desafio meio quase perigoso. Então tinha que trazer isso para a série, para deixar ela interessante, e nisso que traz muitas polêmicas, né? Porque teve muitos ex-participantes e críticos que apontaram para pressão psicológica intensa, edições manipuladas para gerar drama. Óbvio, é um show de TV. Desafios considerados insensíveis ou problemáticos, como o famoso que eles pintaram as meninas de outras raças, né? Que horror. E óbvio que também teve isso, né? Tem seu legado, a Winnie Harlow, Yaya da Costa, Isis King, são grandes pessoas que vieram dessa série. Então, aqui, de novo, foi só um background para os novatos aí, ou para quem quer relembrar essa série, mas o que essa série tenta fazer? Ela tenta mostrar os bastidores, né? Do que rolou com essas modelos ou essas aspirantes e o aftermath, né? O depois das contas. Tenta mostrar entre aspas, né? Porque eles só apontam aquilo, porque foi uma coisa que mostrou, tipo, todo mundo tava vendo. Tipo, aquela cena da menina na banheira, as cenas, não, ela fazendo as meninas ir no dentista,
ela sendo completamente ridícula com as meninas. E foi horrível. Sim, e acho que até para você, quando você estava assistindo, no começo parecia uma coisa tão fofa, olha, legal. E sabe que tem aquela frase, as coisas mudaram rapidamente, né? Things change really fast. E aí você começa a ver o lado mais sombrio de tudo que estava rolando. E eu gostei que o documentário mostrou os dois lados. Mostrou a Tyra, que acho que ela não pediu desculpa uma vez por nada, né? Acho que ela só falou Pra que. ninguém. Não, ela pediu desculpa a ela mesma, eu acho. Não, eu lembro a parte que a menina até ficou brava, né? Que ela passou. Ah, ela estava começando sobre a cor da pele dela, enfim, um monte de coisa estranha. E a Tyra falou: isso foi muito difícil para mim. E quando ela falou isso, foi ótimo, gente. Então, ó, vamos falar um pouco, ó, porque eu tô falando demais. Eu até colocar uma nota aqui falando, eu estou falando demais, fala um pouco. Ó, fala a sua opinião só da série em geral, documentário. Foi bem feito, pacing legal, filmagem, que você é ligado nessas coisas. Suas De impressões. forma geral, sim, não. Eu achei que é, foi bem. Não, tipo, a Tyra, ela não sente nenhum remorso. Literalmente dá pra ver. As meninas, muito, a maioria das participantes foi super afetada, tipo, tanto na carreira, né, como em tudo, questão de psicológico, financeiro. Os outros, os ex-jurados, eu acho que eles faziam basicamente o que a Tyra fazia também, só que não no nível que ela fazia. E a produção foi bem ok, né? Foi da Netflix. A Netflix faz documentários bons. Sim, tá nível Netflix. Sim. É, achei legal. Em termos de, acho que ele vai rápido, né? É 3 episódios que você assiste Sim. muito Eu rápido. até tava querendo que tivesse pelo menos mais dois. E com mais participantes falando ali nas entrevistas. Porque eu senti falta de algumas. Eu acho que poderia ter ido até pegado mais pesado, mas eu acho que ele tentou ser justo, né? Mesmo, eu gosto quando o documentário é assim, que no final você faz as suas próprias opiniões. Eu gostei que eles não pintaram a Tyra como uma vilã, ela mesma fala umas coisas Ela questionáveis. mesmo se pinta de vilã. E eu acho que talvez a duração da série provavelmente foi coisa vinda dela. Que bem a cara da Netflix ter tido vontade de fazer bem mais. Talvez um Sim. 6, um 7. Não sei, porque ela não sei quanto controle que ela teve sobre essa produção, mas eu acho que valeu a pena, porque a gente tentou assistir o do P. Diddy, eu tentei pelo menos um tempo atrás, até gostei, mas sei lá, fica um pouco boring depois de um tempo. É tipo, a gente já sabe o final, ele é um psicopata, e a Sim. única coisa que eu descobri é que a mãe dele era mais psicopata do que ele. Eu falei, uau, essa parte foi interessante. Aí depois que volta para só ele adulto, eu tipo, ok, ele é só um psicopata. Legal. Aqui. Eu gostei que eles mostraram todos os lados. Eu não sabia, né? Que, gente, eu acompanhei Next Top Model. Eu já falei, eu não sou muito fã de reality show, então, ok. Eu assistia de vez em quando, passava na TV. Ah, ok, vamos assistir meia hora disso daqui. Então, eu assisti entre aspas. Mas depois da terceira, quarta, quinta, esquece, né? Que a série perdeu aquele lado mais de iniciante, né? Que é bem mais empolgante. Então, eu não sabia daquele. Eu tinha esquecido que os carinhas foram demitidos, né? Os jurados, eu sabia da rixa que teve entre a Tyra e os jurados. Eu pensei que eles ainda eram amigos. Nossa, sim. Me pegou de surpresa essa parte. Desculpa, spoilers, mas eles não são mais amigos. E o Dr. J, o Mr. J, ele acabou tendo um derrame, né? E também é uma coisa que é meio revelada. Talvez eu deveria ter falado spoiler se precisa, mas ok. Spoiler, gente, mas a vida é real aqui, ok? Você vai no Google, você vai ver que o cara tem derrame. E foi tão triste essa parte, né? Que ele é um cara bem Total. cheio de vida. É Sim. o foco Uma daquela. lenda. Sim. E então, eu tô feliz que ele tá
melhorando, espero ver ele de alguma forma fazendo coisas que ele ama novamente. E a Tyra não foi visitar ele até agora. E o que eu senti sobre a Tyra Banks é o que eu sempre senti sobre ela. Ela é uma louca, ela é uma pessoa desequilibrada, que tem boas intenções, mas parecido com a série que a gente está tentando terminar, tá um pouco difícil, mas a gente está quase chegando lá, que é o Breaking Bad. É exatamente o que aconteceu com o Walter. Boas intenções, mas o cara tem um ego. A gente acabou de ver uma cena onde finalmente o cara fala para ele tudo que a gente quer falar. A gente, telespectador, você é um filho da puta com ego que destruiu tudo, né? A gente tá vendo bem. E a Tyra parece ser exatamente essa pessoa. Que ela queria fazer essa série para quê? Para mostrar outro lado da indústria, mostrar novos rostos, e ela realmente conseguiu fazer isso. No começo No tava começo. para aquilo, mas quando você chega naquele modo reality que você tem que editar, tem que ter o enredo, aí você vai mudando completamente o caminho. Tipo, eles falam sobre eles escolherem as piores fotos das participantes para os desafios e elas perderem. Mas a questão, eu acho que isso que faz ela de vilã, que eu estava até tendo um debate com um amigo meu num grupo de Facebook sobre isso, né? Que eu postei lá, que eu gostei bastante da série, e eu chamei ela de uma vilã, e ele disse que ele não considera ela vilã, porque ele acha que ela foi pressionada pelo estúdio a fazer tais coisas, e eu acho que ele tem um ponto, acho que eles até mostraram isso no início, né? Que ela queria colocar mais uma menina negra, eles não deixaram, porque era negro demais, e a gente tem que vender esse show até no meio da América, que é um pouco mais conservador. Então tem que ser diversity, mas não tanto, né? E ela meio que falou, ok, ela não teve muita opção. Mas quando chega já na quinta, sexta, sétima cycle, você vê que ela também faz parte disso, não é mais pressão. Ela realmente está vendo que eu estou fazendo um puta grana com isso, eu estou crescendo minha marca. Ela começou aquela série, que é outra coisa que eu tinha esquecido quando eu assisti esse documentário, é que a série dela, Tyra, era ao mesmo tempo do America's Next Top Model. Eu pensei que era uma coisa que ela fez depois que ela acabou, né? O talk show? O Next Top, o talk show dela. Então, gente, teve uma época, e eu lembro que a Tyra assistia a série dela, eu gostava do Tyra mais do que o Next Top Model, que ela era do mesmo jeito que tem, sabe, Madonna e tem a Princess Britney. Para TV, ela estava se posicionando como tinha a Queen Oprah e ela era a princesa Tyra. Não, realmente, ela era muito popular. Então, eu acho que ela meio que o ego dela. Mas a princesa é a Wendy Williams. A Wendy Williams, não. A Wendy Williams é the Queen of Media. Eu amo Wendy Williams. Mas a Tyra, acho que o ego dela só não, ela não conseguiu segurar. E você vê isso até atualmente, né? Que ela tá lá com aquele casaco de detetive. É estranho, Nossa, né? O look meu dela. Deus. E ela não tem nenhum pingo de remorse. Não. Que ela sabe. E de um lado, eu não acho que ela tá totalmente errado no sentido de, gente, é um reality show. Você sabe exatamente o que a gente faz aqui. Se você se iludiu achando que você ia vir aqui e a gente ia te dar um contrato para passar nos runways de Milão, pensa novamente. Você assistiu a última temporada, onde a gente fez as meninas comer, sei lá, gelatina e tirar uma foto para ver qual. Tirar uma foto abaixo de 20 graus na Sim. água, no chão. Então, eu sinto pelas meninas, eu acho que o mais pesado de todas as acusações foi aquela da negra, que ela soube, a Tyra soube por 15 anos que, ó, só de você estar nessa série vai te prejudicar futuramente. Você não vai conseguir trabalho porque eles vão te achar uma pessoa ex-reality, que nem aqui tem esse preconceito, né? É um ex-BBB, né? Um ex-top model. Sim, mas elas meio que abriu portas para essas estrelas de reality show de hoje em dia, né? Porque antes delas tinha esse preconceito e depois mudou completamente. Desculpa. Não vou te falar. Não, é que eu acho que esse é o único lado que eu entendo
a posição da Tyra, e por isso que eu acho que ela faz uma ótima vilã, e por isso que eu amo ela, apesar de achar ela uma filha da puta, porque eu entendo o lado dela, que é tipo, girl, eu sofri pior. Aqui é uma série de TV, a gente vai fazer coisa bem babaca, e você acha mesmo? Agora, se você lutar, você pode ser que nem algumas que saíram de lá e tiveram carreira. Mas eu acho que, tipo assim, tem casos que chegam ao extremo, tipo o da Shandy, que foi o da banheira lá. Aquilo foi, tipo, pavoroso, que horror. Com certeza. Ela, tipo, sofre com isso até hoje. Sim. Não, e pro crédito da Tyra, ela não esteve lá no momento, mas isso daí caiu totalmente na produção, e a produção, acho que no próprio documentário, pedi desculpas, mas tem aquela coisa de, gente, uau, era outra época, mas isso não desculpa aquilo, mas eu entendo que para eles, tinha uma série na época, só para você entender, né, que era chamado Cheaters, talvez até passava aqui no Brasil, você assistia Cheaters? E era um reality show, deixa eu ver que época que era, Cheaters, TV show. E era sobre pessoas que davam chifre nos outros, né? Teve 24 temporadas, gente, em 2000. E essa série era mega popular. Então, o carinha aqui, que era o host, aliás, dá pra eu fazer assim, esqueci que a gente tá na live, dá pra mostrar assim, né? Deixa eu ver se tá mostrando. There you go. Então, o Cheaters, esse carinha que falava do caso da semana, que uma mulher estava traindo o cara, tinha um investigador, e chegava no final, e parte do que atraía o pessoal para a série é que mostrava eles se beijando, eles se pegando. Então, de novo, não é para desculpar o que rolou lá, mas você tem que entender o cenário da TV na época de 2000. Era mostrar pessoas... Tinha aquele show que era Love Island, eu acho que era o nome, Love Island Reality Show, que era sobre Love Island USA, que era colocando um monte de jovens numa ilha, e sim, eles se pegavam, um pegava um no outro dia. Gente, era outro momento. Uma baixaria. Era uma baixaria, que até um pouquinho mais depois, 2015 que lançou isso daqui. Mas é tudo criança dessa época de 2000, e graças a Deus que a gente evoluiu como uma espécie desde lá, mas aquela situação é complicada, mas na época aquilo lá foi visto só como, você foi pego traindo seu namorado, isso faz boa TV. Não, um modelo se aproveitou de você enquanto você estava bêbado. Na edição. É igual no caso daquela outra participante lá, que ela tava tirando a foto e o cara tava em cima dela. Sim. E ela falou que ele tava palpando ela, só que eles falaram: ai, você tá, tipo, parando a gravação, tipo, quem é você? Mudaram completamente o enredo, como se ela tivesse sendo a chata. Sim, exatamente. E o legal de tudo isso é que a gente tem como documentação. E eu não sou o tipo que vou aqui condenar a Tyra Banks por tudo, porque era todo mundo envolvido. Isso é uma coisa que eu não gostei muito, é que mesmo amando os Jays, amo, gente, que nem eu falei, eu assistia aquilo, eu tava nem aí com a Tyra Banks, eu conhecia a Tyra Banks por causa daquele show, eu assisti porque eu vi duas personalidades bem interessantes passando pela TV, que esses dois doidos aí. Gente, eles falavam mais merda do que ela. Eles eram muito ignorantes, e isso era parte da TV naquela época. Todo mundo conhece o Simon Cowell, né? Que era extremamente rude. Sempre quando tem o reality, tem o vilão. Sim. Até hoje em dia. Só que naquela série não tinha nenhum bonzinho. Todo mundo era vilão. Talvez o fotógrafo era o mais bonzinho dos três. Mas eu não acho, porque mostram os comentários que ele faz que ele vendo, ele até se arrepende. Sim, horrível, eu lembro. Horrível. Então, para todo mundo aqui sentar e só culpar a Tyra, só a Tyra, gente, era aquela produção inteira que entendia o produto que eles tinham. Eles tinham garotas inocentes que ia fazer um reality onde eles podiam colocar elas em situações constrangedoras, ia fazer boa televisão, óbvio, nada fora da lei totalmente, mesmo que teve algumas situações polêmicas, e era isso que vendeu, isso que o público quis, isso que fez essa série ficar no ar por
4, sei lá, ciclos. Então, eu entendo a Tyra nesse lado. E isso não faz ela uma pessoa boa ou menos vilã. Eu só entendo, e acho que isso que faz um bom vilã, né? Até nos filmes, a gente gosta dos vilãs que a gente pode entender o lado deles, mesmo que talvez a execução não foi tão perfeita. Você lembra daquela frase, velho, gatinho, que é você acaba sendo o herói por tanto tempo que você acaba virando vilão? Alguma coisa assim? Acho que é a casa da Tyra Banks. Total. Mas eu quero ver o que ela vai fazer próximo. Você tem mais algum comentário sobre esse documentário? Indicado, gente, indicado, assiste. Não, total. Porque quando você vê assim pelo pôster, você acha que vai ser um documentário super legal. Só que, nossa, a Tyra, como diz a Tatiana, Tyra is a completely bitch. Total. Sim, eu não Tipo, tava esperando tanto assim. tipo, é pavoroso. Aquelas partes dela, não, que eles relembram dela fazendo as meninas ir pro dentista. A menina com o dente tudo torto, assim. Meu Deus. Sim, sim. Super pavoroso. Mas engraçado até com essa história, tipo, é bem outrageous, é bem louca, mas até a própria menina, quando ela tá sendo entrevistada, ela disse, mas no final eu consegui novos dentes. Então, isso que é o interessante, né? Não, mas ela ganhou. Ela ganhou a competição. Só que aí, anos depois, a Tyra vai lá e fala pra uma modelo: Nossa, tipo, vamos aumentar mais essa sua falha. Não, eu tô pensando em outra menina, mas essa daí foi péssima. Eu tô pensando naquela branquinha que também teve os problemas do dente. E ela, no final, até ficou feliz que ela conseguiu uns dentes novos. Não, essa sim. Ela ficou feliz. A outra ficou bem triste, ela ligou pra mãe. Ela pensou muito nisso, ela ganhou reality, mas acabou não conseguindo emprego em lugar nenhum, né? E saiu da carreira de modelo. Eu não me lembro o nome dela. Lembra? Muito ruim. Olha, outra coisa que eu queria falar também que no final do documentário eles perguntam para as meninas: você faria de novo? Você voltaria? E praticamente todas falaram sim, tá? Acho que teve uma que nunca, never again. Acho que é a da traição e a dos dentes, né? Falava never again. Então, eu acho que elas entendem que não. Eu gostei, que a minha favorita foi Tinha aquela de óculos, loirinha, né? Que ela meio que falou o que eu entendi, né? Que, gente, era outra época, tem muita coisa que hoje em dia a gente vê e fala, meu Deus, como assim? E olha, ela era uma participante falando isso. E é o que é, né? Todo mundo tá aqui, a gente tá vivo, bem, e vida, vida prossegue, que você fala, né? Vida que segue. Vida que segue. E vai ter a temporada 25. Disse a Tyra. Gente, a Tyra tá num momento enlouquecido. Eu estou amando cada momento da Tyra. Meu Deus. Que ela tá, sei lá, ela tá empolgada. E eu tava sentindo falta da Tyra Banks, porque ela é louca, eu lembro dela. E a gente precisa de umas loucas para ter bom entretenimento. Então, whatever you're doing, eu não sei, seja lá o que for, Tyra Banks, eu estou aqui preparado para o próximo capítulo, seja lá o que for. Enfim, gente, deu o que deu, né? Uma meia horinha. Obrigado para todo mundo que está curtindo o conteúdo do canal. E curte, compartilha, comenta, fala o que você achou do documentário. E é isso. Sim, e você pode seguir o Eduardo nas redes sociais no eduardobruno.zip. Isso é no Instagram? É. Aí o TikTok. TikTok é Full Eduardo. E o OnlyFans. Tô brincando, gente. E eu estou no Phil in Brazil. Para quem não sabe, eu sou brasileiro, mas fui criado fora e voltei para o Brasil. Então eu conto um pouco da minha vida aqui. Então, se quiser treinação em inglês, eu vou estar lá no YouTube Phil in Brazil, mas também no Insta você pode me encontrar no Phil Ray, RAYOFC, PHIL. RAYOFC, e lá você vê um pouco mais da minha vida, né? Eu toco, faço música, a gente viaja, né? O TikTok também, Phil in Brazil. Então por aí, gente, e obrigado. Até a próxima.